Ao longo de décadas do século passado, o Hospital Colônia de Barbacena foi o destino final de milhares de pessoas cujas existências, em uma perspectiva higienista, incomodavam de alguma forma a sociedade preconceituosa da época. Na tentativa de eliminar os, entre aspas, indesejáveis, aqueles que nem o Estado e nem muitas pessoas desejavam a existência, a instituição foi responsável por cerca de 60 mil mortes, o que configurou o chamado Holocausto Brasileiro, muito semelhante ao que ocorreu nos campos de extermínio nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. No episódio de hoje, as alunas do segundo ano do ensino médio do tempo integral, turma informática, vão discutir um pouco sobre esse triste episódio da história brasileira. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Sou Marcelo Felício, professor de História aqui do Colégio Polivalente, e hoje estamos aqui para mais um episódio do Policast, o canal de podcasts do Colégio Polivalente. Estou aqui agora com 3 alunas do segundo ano do ensino médio do tempo integral turma informática. Vou deixar para que elas se apresentem. Sejam bem-vindas, meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia, do segundo Informática, e hoje a gente vai falar sobre o Hospício de Barbacena. Eu sou a Ana Laura, do segundo ano, Polivalente. Eu sou a Maria Luísa, do segundo ano de Informática. Muito bem, sejam bem-vindas, meninas. Então, como já foi adiantado aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito delicado, muito complexo, né, que faz parte da história brasileira, infelizmente faz parte da história brasileira, que foi o chamado Holocausto Brasileiro, tratado por documentários, por jornalistas, e fala sobre o assassinato em massa mesmo, a gente pode dizer isso, de pessoas no hospital psiquiátrico localizado na cidade de Barbacena, aqui no interior de Minas Gerais. Então eu vou deixar para que as meninas falem um pouquinho sobre o tema, contem pra gente um pouco sobre a origem desse hospital psiquiátrico, enfim, vamos contar um pouquinho a história para os nossos ouvintes. A instituição do Hospício de Barbacena, ela foi fundada em 1909, com o objetivo de acolher pessoas com problemas psiquiátricos e deficientes mentais. Só que essa instituição não deu muito certo, como a gente viu em livros ou histórias que a gente já viu sobre o hospício. E os pacientes do hospício, eles sofriam de condições de vida terríveis. É uma história muito triste, inclusive, de se ver, porque as pessoas morriam por falta de comida, falta de água e falta de assistência médica. A gente não pode deixar fatos assim, históricos desaparecerem ou parar de ser visto assim tanto na mídia, porque é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer de novo, porque foi muito cruel. A situação em que os pacientes viviam eram precárias. Eu já vi muitos documentários e vídeos sobre várias situações, inclusive mulheres grávidas que engravidavam de funcionários, para os homens não chegarem perto delas, para eles não terem relações sexuais com elas, que elas chegavam até a passar as próprias fezes no corpo para defender o seu próprio bebê. Tinha 5 mil pacientes quando eu entrei aqui, na época. Toda quarta-feira chegava um ônibus entupido de paciente, vomitando, tendo diarreia, urinado, do Hospital Raul Soares. Porque a polícia militar, a polícia de rua lá de Belo Horizonte, eu não sei qual tipo de polícia, pegava todas as pessoas que estavam perambulando na rodoviária por lá e enfiava dentro do Raul Soares. Raul Soares tocava pra gente aqui, sem nome, sem nada. E aqui tem muito paciente que os hospitais mandavam, porque era fácil. O diretor era médico, todos tinham hospital com a fonte de renda excelente, né? Excelente mesmo, porque doido não tinha coisa melhor para dar dinheiro. E colocava, mandava quem estava dando trabalho para cá. Aqui era depósito, sempre foi depósito, sempre. 70% das pessoas que estavam lá no hospício, elas não tinham problemas mentais, elas estavam lá por causa que fizeram alguma coisa para comprometer a índole da família.
É muito importante também de ressaltar que foram mais de 1.000 corpos vendidos para faculdades de medicina. E o Holocausto brasileiro, ele durou por cerca de 50 anos, com mais de 60 mil mortes. Foi um holocausto praticado pelo Estado, pela convivência de médicos, funcionários e da população. Como o Malu falou, muitas pessoas não tinham deficiências mentais, elas iam para lá por conta que ofenderam a honra da família. Mães solo, alcoólatras, pessoas que não entravam no padrão da sociedade na época eram mandadas para lá com o intuito de filtrar a sociedade e deixar que essas pessoas fossem esquecidas, que elas fossem jogadas lá e todo mundo esquecessem delas. No primeiro momento do hospital, as coisas funcionaram de uma forma diferente. Ele cumpriu o papel baseado na medicina francesa, pelo menos até a década de 30. É onde eu sempre afirmo que a partir do Estado Novo, o regime forte, né, as coisas começam a complicar dentro da instituição. A família, quando internava, ela não queria saber, né? Tem história, né, de famílias que internavam e mudavam de endereço ou de cidade para não receber ou não ter comunicado dos pacientes. Então morria, você não tinha como, às vezes, comunicar com a família, e quando comunicava, a família não tinha condições de vir buscar o corpo. Muitas vezes era cedido às faculdades. O lugar lá também era muito ruim por causa que tinha gente que não tinha cama, porque como era muito cheio, não tinha lugar para colocar cama para todo mundo. Aí eles dormiam em cima de capim e tinham insetos assim no capim, eles mordiam eles. Aí também no inverno não tinha coberta lá. Aí eles se amontoavam um em cima do outro e elas morriam asfixiadas, morriam prensadas. Então, só para a gente poder contextualizar o ouvinte, a gente está falando então sobre um contexto do século XX, né? O Hospital Psiquiátrico de Barbacena, ele tem origem no início do século XX e no início, nós vimos um documentário, um documentário que é o Holocausto Brasileiro, que é fantástico, que é baseado no livro da Daniela Arbex, também com esse nome, né? Que contam a história desse hospital. Então, no início, o hospital psiquiátrico ele era destinado à elite. Então, Barbacena, uma cidade mais fria, mais serrana, né? Então, justamente era um lugar muito propício para que houvesse, então, essa cura mesmo de doenças mentais, às quais várias pessoas da elite estavam submetidas. Só que com o passar do tempo, essa história muda. E a partir mais ou menos da década de 1930, esse hospital começou a receber um contingente de gente gigantesco, né? Pessoas marginalizadas na sociedade. E nós vimos no documentário uma coisa que um dos entrevistados chamou a atenção, que a maior parte das pessoas que estavam ali, entre aspas, internada, eram pessoas negras. Então, pessoas que a sociedade não queria mais ver. E a gente está falando de um contexto de higienização da sociedade, né? Então, justamente, a gente joga para debaixo do tapete, entre aspas, aquelas pessoas com quem a gente não quer conviver. Então, eram meninos órfãos, por exemplo, pessoas com deficiências, mas como vocês bem disseram, a menor parte dessas pessoas tinham, de fato, deficiência, alguma deficiência, né? Outras pessoas eram realmente indesejadas, né? Mulheres solteiras, homossexuais. Então, é realmente um campo de concentração, podemos dizer assim, né? Era um lugar para onde essas pessoas eram depositadas, um depósito de pessoas. E como vocês disseram, essa situação vai perdurar até a década de 1980, quando aí o hospital psiquiátrico vai ser desativado. E aí, milhares de pessoas morreram no decorrer por conta dos tratamentos realmente desumanos às quais essas pessoas estavam submetidas. Coisa que vocês falaram também que é interessante pensar, né? A importância de se falar sobre isso hoje, justamente para evitar que novos episódios como esse aconteçam novamente. Então, a gente tem agora em voga, né, a luta antimanicomial, ou seja, lutar para que as pessoas com deficiências intelectuais, mentais, elas tenham um tratamento humano, um tratamento digno, e não sejam mais vistas, não sejam mais percebidas como isso, como objetos, enfim, como depósito, né?
E aí também a gente estava conversando em off, muitas crianças, né, que saíram de instituições de internatos, como era o caso das FEBEMs, né, antigas FEBEMs, também foram enviadas para lá. Muitas mulheres grávidas que davam à luz e tinham seus filhos roubados, né? Eles eram, entre aspas, adotados por outras famílias. Isso tudo o documentário Holocausto Brasileiro e o livro, eles relatam bastante, né? Só para a gente finalizar também, essa questão do museu, né? O Museu da Loucura, como que o museu é importante? O museu é importante justamente para isso, para que a gente não se esqueça, para que a gente sempre relembre. Por mais que seja um episódio triste da nossa história, mas a gente precisa relembrar justamente para aquilo que a gente falou, para que isso não se repita mais, né? Um dos principais trabalhos do repórter, quando ele vai contar uma história, principalmente uma história tão trágica como essa, é identificar as responsabilidades. E a primeira coisa que eu quis fazer quando eu entrei dentro do hospital e quando eu comecei a ouvir os sobreviventes, que pela primeira vez foram procurados, que pela primeira vez ganharam voz, eu queria que alguém me dissesse de quem era a culpa. E eu fiz essa pergunta centenas de vezes para centenas de pessoas que eu ouvi. E eu não conseguia chegar a uma conclusão, isso me incomodava muito. Até que um dia, uma das entrevistadas, uma das personagens do livro me disse assim: a culpa é coletiva, ela é de todos nós, é de toda a sociedade, porque todo mundo participou disso. Que essa resposta, ela é uma resposta que importante, porque não dá para, em nome da justiça, a gente cometer a injustiça de falar de um só nome. Foram 8 décadas de violação de direitos, 8 décadas de maus tratos, de tortura, de fome, de frio, 8 décadas em que passaram por lá milhares de pessoas. A cidade de Barbacena convivia com essa tragédia. Os funcionários conviveram com isso, as famílias deixaram seus parentes lá. Então, assim, os médicos participaram disso de alguma forma. São muitas pessoas envolvidas. Para que uma tragédia dessa ela exista, ela aconteça durante 80 anos, é preciso que haja uma omissão coletiva. É lógico que a gente nunca vai poder tirar a responsabilidade do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro era o responsável por cuidar daquelas pessoas e o Estado falhou. Todos falharam com essas pessoas, todos falharam com as 60 mil vítimas do Colônia. Bom, meninas, é isso. Agradeço muito a presença de vocês. Aos ouvintes que nos acompanharam até aqui, um grande abraço e até mais. O podcast é desenvolvido no Colégio Polivalente, em Ponte Nova, Minas Gerais. O projeto é coordenado por mim, Marcelo Felício, e pelos alunos dos segundos anos do ensino médio do tempo integral da escola. Siga-nos em nosso Instagram e acompanhe nossos episódios lançados no Spotify e no YouTube.